A mala estava ali, encostada perto de uma das colunas da rodoferroviária de Curitiba, como se tivesse sido esquecida por alguém com pressa. Um objeto comum, perdido em meio a dezenas de bagagens que passavam todos os dias por aquele chão gasto de tanto movimento. Era uma mala marrom de tamanho médio, com uma etiqueta rasgada e um cadeado enferrujado. O zelador que fazia a ronda pensou em deixá-la para o setor de achados e perdidos, mas algo naquilo, talvez o peso, talvez o silêncio em torno, o fez chamar a segurança. O relógio marcava o início de uma segunda-feira fria de maio de 2008. Do lado de fora, o céu estava coberto, as calçadas ainda molhadas da garoa da madrugada. O som das rodas de outras malas arrastando-se pelo piso quebrava o murmúrio constante das partidas. Um agente de segurança se aproximou, perguntou se alguém reconhecia o volume, mas ninguém respondeu. Em poucos minutos, o terminal inteiro parecia respirar diferente. O funcionário abaixou, tocou o zíper com as pontas dos dedos, e quando abriu, o tempo parou. Dentro da mala havia o corpo de uma menina. Por alguns segundos ninguém falou nada. Um motorista de ônibus se benzeu. Uma passageira deixou o café cair no chão. A voz do rádio interno chamou a polícia e a rodoviária virou uma bolha de tensão. Era impossível entender como aquela mala tinha chegado ali sem que ninguém notasse. As câmeras pareciam voltadas para os lugares errados. Os vigilantes lembravam de sombras, de vultos, mas nada sólido. O nome da menina ainda não era conhecido, mas a sensação de algo terrivelmente errado já se espalhava por toda a cidade. No Instituto Médico Legal, o corpo foi identificado. Rachel Genofre, 9 anos. O tipo de criança que costumava ser descrita pelos vizinhos como quieta, estudiosa, doce. Tinha desaparecido 2 dias antes, a poucos quarteirões de casa, após uma aula de reforço escolar. As primeiras horas de investigação foram uma corrida contra o tempo e contra o desespero. Policiais se dividiram entre a escola, o trajeto, o terminal. Nenhuma testemunha dizia ter visto nada que explicasse como uma menina de 9 anos poderia sumir sem deixar rastro e reaparecer 2 dias depois, dentro de uma mala que parecia esperar apenas para ser aberta. A notícia percorreu o Paraná com velocidade elétrica. Programas de rádio e TV repetiam o nome, manchetes se multiplicavam e cada morador de Curitiba passou a olhar para desconhecidos com outra desconfiança. As pessoas começaram a dizer que a cidade tinha perdido um pouco da sua inocência. Havia uma espécie de luto coletivo misturado a medo. No bairro onde Rachel morava, velas se acumulavam em frente à escola. Professores, colegas, vizinhos, todos tentavam encontrar alguma explicação. A mãe, que até então vivia com uma rotina simples, trabalho, casa, filha, fins de semana com a família, se transformou. Montou um quartel-general improvisado na sala, com mapas, anotações, recortes de jornal. Ligava para delegacias de outros estados. Escrevia e-mails para repórteres. Insistia que ninguém deixasse o caso morrer. A cada nova promessa de avanço, ela revivia uma pequena esperança. E a cada dia que passava sem respostas, a esperança virava raiva. Os dias seguintes foram de revirar cada canto da rodoviária. Câmeras, lixeiras, vestiários de funcionários, depósitos. Nenhum registro útil. A mala era um modelo popular vendido em dezenas de lojas. Não havia digitais aproveitáveis e a perícia concluía o óbvio. Quem quer esconder algo assim, planeja cada detalhe. O caso logo começou a ser comparado a crimes antigos, histórias de serial killers, teorias improváveis. Mas nada se encaixava. O assassino de Rachel parecia ter surgido e desaparecido com a mesma descrição que a mala. Com o passar dos meses, o silêncio oficial tomou conta. A polícia trabalhava com hipóteses, mas nenhuma chegava a lugar algum. Alguns investigadores foram transferidos, outros aposentados. O caso, que começou estampando capas, virou uma lembrança distante entre novos crimes e novas manchetes. A mãe, no entanto, não parou. Visitava o fórum, cobrava promotores, fazia vigília em datas marcadas. Guardava uma pasta com tudo, relatórios, fotos, laudos, e dizia que só descansaria
quando alguém dissesse em voz alta o que realmente aconteceu. Anos depois, quando as tecnologias de DNA avançaram, o destino começaria a dar sinais de movimento. Uma equipe da polícia científica resolveu reexaminar as amostras guardadas desde 2008. Fibras, de tecido, fragmentos mínimos de material biológico, tudo que fora mantido congelado em tubos etiquetados. Era uma tentativa quase simbólica de reabrir a ferida. O que ninguém esperava é que dessa vez o resultado traria algo. Mais de uma década depois, um laudo técnico, emitido em uma sala fria e silenciosa, indicava uma correspondência genética. O perfil obtido das amostras colhidas no corpo de Rachel coincidiu com o de um homem preso em outro estado por outro crime. O nome soou estranho, esquecido, mas aos poucos foi ganhando contornos. A polícia voltou a investigar e descobriu que o homem havia morado em Curitiba justamente na época do desaparecimento, trabalhado perto da escola da menina e depois se mudado sem deixar rastros. Quando a notícia da prisão saiu em 2019, Curitiba revivia o mesmo silêncio de 2008, só que diferente. O medo tinha se transformado em incredulidade. A cidade lembrava, de repente, tudo o que tentou esquecer. O terminal, a mala, o rosto da menina estampado nos postes. As pessoas que acompanhavam o caso desde o início se perguntavam como alguém pode caminhar por 11 anos carregando um segredo desses e seguir vivendo entre todos. A mãe de Rachel recebeu a notícia com uma mistura de alívio e vertigem. Disse em uma entrevista que não existe vitória quando o que se perdeu é um filho, mas que a justiça, mesmo tardia, é o único remédio possível. Na delegacia, quando o suspeito foi questionado, manteve o olhar baixo. As provas eram técnicas, frias, mas falavam mais do que qualquer confissão. E o que ficou registrado nas páginas finais do inquérito não foi apenas a história de um crime solucionado. Foi o retrato de uma sociedade que se acostuma a esquecer até que alguém a obrigue a lembrar. Ainda hoje, o espaço da rodoviária onde a mala foi encontrada segue igual. As mesmas colunas, as mesmas luzes frias, o mesmo movimento de gente. Quem passa por ali nem sempre sabe o que aconteceu naquele ponto exato do piso, mas, de alguma forma, o lugar carrega o peso de algo que não se apaga. É um lembrete silencioso de que o tempo pode enterrar tudo, menos a verdade. Naquela semana, Curitiba parecia respirar mais devagar. A cidade, acostumada ao ritmo das manhãs geladas e das tardes apressadas, carregava um silêncio diferente. O tipo de silêncio que nasce quando todo mundo teme falar sobre o mesmo assunto. As bancas de jornal exibiam manchetes com o rosto de Rachel. As emissoras abriam o noticiário com o caso, e cada nova informação era tratada como se pudesse, enfim, trazer sentido ao absurdo. Mas os dias passavam, e o que se multiplicava não eram respostas, eram versões. Na escola onde ela estudava, o pátio ficou vazio. Colegas deixavam bilhetes em um mural improvisado, desenhos com flores e corações. Professores tentavam manter as aulas, mas as crianças perguntavam demais. Na rua da família Genofre, vizinhos observavam o movimento da imprensa e dos carros da polícia, tentando entender como algo tão brutal podia ter acontecido a poucos quarteirões de casa. Uma senhora que morava na esquina comentou: "Ela era miudinha, de cabelo liso, vivia sorrindo. Nunca pensei que um dia veria a foto dela num jornal desse jeito." Enquanto isso, na delegacia de homicídios, pilhas de relatórios cresciam sobre mesas. Havia diagramas de horários, croquis da rodoviária, nomes circulados em vermelho. A equipe do delegado responsável falava pouco com a imprensa, mas internamente já admitia. O caso era diferente de tudo que já haviam enfrentado. Não se tratava de um crime passional, tampouco de um sequestro. Havia método, frieza e um nível de planejamento que desafiava a lógica. Os primeiros suspeitos surgiram rápido. Funcionários do terminal, motoristas de táxi, homens com passagem pela polícia que trabalhavam em regiões próximas. Todos foram chamados para depor. Um por um, negavam, choravam, juravam inocência. Nenhum exame, nenhuma contradição,
nenhuma digital. Era como se o assassino tivesse caminhado com luvas, com passos que não deixaram pegadas. No meio desse labirinto, a mãe de Rachel não aceitava o ritmo lento das investigações. Passava os dias na delegacia, sentava-se na recepção com uma pasta azul no colo. Dentro, guardava cópias de cada documento que conseguia obter. Laudos, boletins, matérias de jornal. À noite em casa, ela relia tudo, marcava trechos com caneta fluorescente, fazia listas de perguntas. Dormir era um luxo esquecido, comer, um ato mecânico. A cada nova teoria descartada, o cansaço se misturava a uma revolta muda. Enquanto a dor da mãe crescia, o caso tomava vida própria na opinião pública. Em fóruns da internet, que começavam a se popularizar no Brasil, grupos de desconhecidos trocavam hipóteses. Uns acreditavam em crime ritualístico, outros falavam em tráfico humano. Alguns diziam que havia envolvimento de pessoas influentes. Nenhum deles tinha provas, mas as ideias se espalhavam como fumaça. O imaginário coletivo transformava a mala esquecida em símbolo de algo muito maior. O delegado titular, pressionado por jornalistas e superiores, fez uma coletiva. Afirmou que todas as linhas de investigação estavam sendo consideradas, que nenhuma pista seria descartada. A frase se repetiu em todos os noticiários, mas por trás do tom firme havia desespero. Nenhum vestígio novo, nenhuma testemunha confiável. A rodoviária era um palco de centenas de câmeras, mas todas pareciam olhar para outro lado. O tempo avançava como um inimigo silencioso. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. O rosto de Rachel deixou as manchetes, mas permaneceu preso na memória coletiva, não mais como notícia, e sim como uma ferida aberta. Para a mãe, cada data no calendário era um lembrete cruel. Ela passava por lojas de brinquedos, por praças, por uniformes escolares pendurados em vitrines, e se perguntava se algum dia seria capaz de ver aquilo sem sentir culpa. O inquérito acabou sendo arquivado provisoriamente, como tantos outros casos sem solução. Mas, diferentemente da maioria, esse não caiu completamente no esquecimento. Jornalistas independentes continuaram revisitando a história. Em 2013, 5 anos depois, um repórter de um portal local publicou uma matéria relembrando o crime. O texto viralizou nas redes, reacendendo a indignação pública. O caso Rachel voltou a ser tema de debates, documentários, teses universitárias. Enquanto isso, o que restava das provas físicas, amostras biológicas, tecidos, objetos pessoais, era guardado em caixas lacradas num depósito do Instituto de Criminalística. Eram oficialmente apenas fragmentos de um processo inerte. Ninguém imaginava que dentro de um daqueles tubos, entre etiquetas desbotadas e datas escritas à caneta, dormia a chave que ainda abriria o que todos julgavam trancado para sempre. O frio de Curitiba continuava o mesmo. Os relógios da rodoviária ainda marcavam partidas e chegadas sem notar a ausência de uma. O tempo, indiferente, cobria tudo de rotina, mas a verdade, essa que não se apaga, esperava. Silenciosa, microscópica, misturada ao pó de uma prova esquecida. E foi apenas quando a ciência resolveu voltar a olhar, mais de uma década depois, que o destino da menina começaria a mudar. E então, o que parecia apenas mais uma linha fria em um processo arquivado, ganhou nova vida. O DNA, silencioso por tantos anos, finalmente falou, e sua voz atravessou o tempo com a precisão que a memória humana já não tinha. Depois de mais de uma década de incertezas, a ciência encontrou o que os olhos e a investigação tradicional não conseguiram ver. O nome que emergiu dos bancos de dados genéticos foi Carlos Eduardo dos Santos, um homem de passado obscuro, já condenado por outro crime violento em Santa Catarina. As coincidências eram tantas que logo deixaram de ser coincidência. Ele havia morado a menos de 2 quilômetros da escola onde Rachel estudava, trabalhado em obras na região e desaparecido da cidade logo após o crime. À época, não havia nada que o ligasse diretamente ao caso. Não havia testemunhas digitais ou filmagens.
apenas um rastro de normalidade, encobrindo um segredo. A confirmação científica trouxe à tona tudo o que o esquecimento tentara sepultar. No fim de 2019, a equipe da Polícia Científica do Paraná cruzou as amostras biológicas preservadas desde 2008 com o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O resultado foi categórico. O material genético encontrado no corpo da menina era idêntico ao de Carlos Eduardo. Era a prova que o tempo não conseguiu apagar. Quando os peritos receberam o laudo, a sala ficou em silêncio. Depois de 11 anos, o nome do assassino finalmente tinha emergido da escuridão. A polícia viajou até o presídio em Santa Catarina, onde Carlos cumpria pena. Durante o interrogatório, ele ouviu as acusações com frieza. Não negou, tampouco confessou. Limitou-se a abaixar o olhar, mantendo o mesmo semblante impassível que o acompanharia até o julgamento. Nenhum arrependimento, nenhuma emoção. Para os investigadores, aquele silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. O tempo o havia condenado antes mesmo da justiça formal. Diante da prova irrefutável do DNA, o Ministério Público reabriu o inquérito e o caso voltou a ocupar manchetes, documentários e reportagens especiais. Curitiba reviveu o mesmo silêncio de 2008, mas desta vez era um silêncio de incredulidade. Como alguém podia ter vivido tantos anos em liberdade, cruzado ruas, comido em lanchonetes, respirado o mesmo ar de todos, carregando um segredo tão brutal? Enquanto a cidade tentava compreender o retorno de um pesadelo, a mãe de Rachel enfrentava o momento que esperara e temera por mais de uma década. Durante 11 anos, ela havia vivido entre a esperança e o desespero, carregando uma pasta azul com recortes de jornal, relatórios e anotações próprias. Passara madrugadas relembrando rotas, analisando possibilidades, cobrando respostas que nunca vinham. Agora, aquela mesma pasta guardava um novo documento, o laudo genético que confirmava o que o instinto materno jamais duvidara. A justiça não devolve mais a calma, disse ela ao deixar o fórum. Nada vai trazer minha filha de volta, mas saber quem fez isso é o mínimo que eu podia esperar da vida. Sua frase correu o país e se tornou símbolo da dor transformada em resistência. O processo seguiu para julgamento e Carlos Eduardo dos Santos foi condenado pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O veredito não trouxe alívio pleno, mas representou um marco na história criminal do Brasil, um dos primeiros grandes casos solucionados graças à persistência da ciência forense e ao avanço do Banco Nacional de DNA. A condenação, no entanto, não encerrou a história. Nas entrelinhas dos autos e nas memórias de uma cidade inteira, permanece algo que nenhum veredito apaga: a lembrança de uma menina que saiu de casa para estudar e nunca mais voltou. O eco da mala esquecida ainda ressoa, lembrando que o mal pode se esconder sob o mais banal dos disfarces: uma bagagem anônima encostada no canto de uma estação. O caso de Rachel Genoffre transformou a forma como o Brasil enxerga a investigação de crimes contra crianças. Depois dele, leis foram revisadas, protocolos de coleta e armazenamento de DNA foram aprimorados, e o país passou a compreender o valor de não abandonar as evidências. O avanço da ciência forense no Paraná se tornou referência nacional, e técnicos que trabalharam no caso relatam até hoje o peso emocional de abrir aquelas amostras guardadas por mais de uma década, sabendo que cada tubo poderia conter a resposta para uma família inteira. Para os investigadores, o maior desafio foi enfrentar o próprio tempo. Durante anos, o caso parecia condenado ao esquecimento, um entre tantos arquivados. Mas a persistência de poucos manteve viva a possibilidade de justiça. E foi justamente essa teimosia, somada ao progresso científico, que impediu que a história terminasse como estatística. O DNA, microscópico e silencioso, provou ser mais fiel do que qualquer testemunha. Hoje, quem passa pela rodoferroviária dificilmente imagina o peso invisível que aquele lugar carrega. O chão foi reformado,
as colunas repintadas, as câmeras reposicionadas. Centenas de malas chegam e partem todos os dias, cada uma com seu destino. Mas há um ponto, um pedaço do piso entre colunas, onde o tempo parece ter parado. Funcionários antigos ainda lembram do dia em que o silêncio tomou conta do terminal. Alguns evitam falar, outros dizem que a rodoviária nunca mais foi a mesma. Curitiba também mudou. O caso fez com que a cidade repensasse sua relação com a segurança, com a infância e com a própria memória. As pessoas passaram a olhar com mais atenção para as notícias de desaparecimentos, e o nome de Rachel se tornou símbolo de luta por justiça e proteção infantil. Escolas realizaram homenagens, artistas criaram murais, e cada 3 de novembro passou a ser lembrado por quem não quer deixar a história morrer. A mãe de Rachel, mesmo após a condenação, continuou ativa em causas de defesa de crianças. Ela participou de palestras, programas de TV e eventos sobre o uso do DNA em investigações. Repetia sempre a mesma frase: "A verdade pode demorar, mas ela não se perde." Em cada entrevista, sua voz carregava a dor e a dignidade de quem transformou o luto em propósito. O criminoso, por sua vez, segue cumprindo pena. As autoridades descreveram Carlos Eduardo como um homem de comportamento frio, reservado e de pouca empatia. Durante o iniciante de processo, tentou argumentar insanidade, mas perícias psiquiátricas confirmaram plena capacidade mental. Sua prisão definitiva encerrou juridicamente o caso, mas não encerrou o impacto coletivo. Até hoje, criminólogos e estudantes de direito estudam o inquérito como exemplo de caso solucionado pela persistência da prova científica. E mesmo com o fechamento do processo, algo permanece aberto, não nos autos, mas na memória. O caso Rachel Genoffri tornou-se um espelho incômodo sobre o que significa justiça em um país onde tantas famílias ainda esperam por respostas. A mala encontrada em 2008 virou um símbolo, um alerta silencioso de que o esquecimento é o maior aliado da impunidade. Anos depois, quando o sol da manhã atravessa os vitrais da rodoferroviária e reflete no chão polido, poucos imaginam que ali, naquele exato ponto, a cidade parou. Mas quem conhece a história sente, como se o ar ainda carregasse ecos do passado, porque o tempo pode enterrar quase tudo: o medo, a ismidara, revolta, as manchetes. Mas a verdade, por menor que seja, sempre encontra um jeito de emergir. E foi isso que aconteceu em Curitiba, uma cidade que aprendeu pela dor que a justiça pode tardar, mas não desaparece. O caso Rachel Genoffri, enfim, deixou de ser um mistério. Tornou-se memória, e mais do que isso, um lembrete eterno de que nenhuma vida deve ser esquecida.